Sim e não, verdade ou mentira, verdadeiro ou falso. O que é que isso tem a ver com o Excel? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Meu nome é Lucas Vieira, se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre os testes lógicos e como que o Excel entende isso, como que a gente pode aplicar isso nas nossas funções. Então olha só que interessante, você sabia que você pode, por exemplo, afirmar alguma coisa para o Excel e o Excel vai te responder se aquilo é verdade ou mentira. Então, olha só, um exemplo muito prático é o seguinte. Nessa célula A2 aqui, eu vou dizer o seguinte, vou afirmar que, então vou colocar igual. Igual 1 é igual a 2, eu vou dizer para o Excel. Eu vou falando assim, Excel, 1 é igual a 2, e vou dar um Enter. O Excel vai falar que essa afirmação é falsa, ok? Esse teste lógico que ele fez é falso. Por quê? Porque 1 não é igual a 2. 1 é igual a 1. Então, se eu trocar aqui de 1 igual a 2 para 1 igual a 1, aí sim ele vai me dar verdadeiro, ok? E o que acontece? Esse verdadeiro e falso para o Excel é um valor, ok? A gente pode considerar como um número. Tudo que for número diferente de zero ou diferente de vazio é verdadeiro para o Excel. E tudo que for zero ou vazio é falso, ok? Então, olha só, como que isso... como que a gente pode utilizar isso nas funções? Uma função bastante utilizada, bastante conhecida, é a função C. Como funciona a função C? A função C é o seguinte, eu vou colocar aqui numa célula abaixo aqui, ó, na A9, igual a C, abre parênteses. Os argumentos que a gente passa para a função C é um teste lógico, que eu vou deixar aqui na célula A6, ponto e vírgula. E aí, caso esse teste lógico seja verdadeiro, eu passo uma outra célula, né, ou um outro valor, caso verdadeiro, e caso esse teste lógico seja falso, ponto e vírgula, eu passo um terceiro argumento para o valor de falso. E fecha parênteses. Então, o que o Excel vai fazer aqui? Olha só. Aqui eu só deixei replicada, né, a função escrita para a gente ver o que a gente está colocando. Então, o que o Excel vai fazer? Se A6, ou seja, ele vai ver se o teste lógico que a gente fizer aqui nessa célula vai dar verdadeiro ou falso. Quando der verdadeiro, ele vai voltar para a gente o valor da célula C6. E quando der falso, ele vai retornar para a gente o valor de E6. Vamos fazer um teste? Vou fazer o seguinte, aqui eu vou chamar de verdade, e aqui eu vou chamar de mentira. Então, quando ele entender que aquele teste lógico for verdadeiro, ele vai retornar para a gente aqui verdade. Quando for falso, vai retornar para a gente aqui mentira. Por que ele já colocou mentira aqui? Porque, como eu falei, né, a gente tem um valor vazio aqui e quando a gente tem vazio, o Excel entende isso como falso, como mentira. Então, se eu colocar aqui igual 1 igual a 1, que é um teste lógico positivo, né? É um valor verdadeiro, uma afirmação verdadeira, vou dar um Enter, ele vai voltar que isso daqui é uma verdade, ok? Agora, se eu falar para ele que, vamos fazer outro teste aqui, 1500 é maior do que 1800. Isso é verdade? Não, isso é mentira, certo? 1500 é menor do que 1800. A hora que eu der um Enter aqui, ele vai falar para mim que isso é mentira, ok? Agora, eu não preciso, ok, fazer a minha condição, o meu teste lógico aqui só com esses operadores matemáticos. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, dizer o seguinte, é igual a verdadeiro, ok? Verdadeiro. E aí perceba que verdadeiro tem uma função chamada verdadeiro, né? Porque eu escrevi aqui, ó, verdadeiro, e ele já foi autocompletando para mim, tá certo? E esse valor de verdadeiro é literalmente o valor de verdadeiro, não é um texto escrito verdadeiro, ok? Então, igual a verdadeiro é o valor de verdadeiro, e isso é diferente de eu colocar esse verdadeiro entre aspas. Verdadeiro entre aspas é um texto, ok? É um texto. Então, e o verdadeiro sem aspas é o valor, assim como também o valor de falso. Eu posso escrever aqui falso, eu tenho o valor de falso, eu tenho o texto falso, tá certo? Posso colocar aqui, ó, igual, abre aspas, falso, ele vai ter o texto de falso, ok? Isso é importante para a gente
conseguir caminhar aqui na nossa lógica. Então, o que acontece? Normalmente, a gente pega um exemplo que é mais ou menos assim. Eu tenho um número de vendas aqui, é um exemplo clássico, né? E eu tenho uma meta. Uma meta de 500 e eu atingi 450 vendas. Aí, no nosso teste lógico, a gente vai fazer o seguinte. 450 é maior ou igual a 500, né? Isso que eu quero saber. 450, só que faltou igual aqui atrás, né? Igual. 450 é igual a maior ou igual a 500, que é a minha meta, dou um enter aqui. Isso daqui é falso, ok? Mas a partir do momento que eu altero o número de vendas, aí a gente pode ter, né, uma análise diferente ali, um resultado diferente. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? É igual D1, que é onde eu tenho a minha quantidade de vendas, é maior ou igual ao que eu tenho aqui em D2, e aqui ele vai dar o resultado se verdadeiro ou falso. Aqui é falso porque a gente já viu, né, que 450 é menor. Mas se eu colocar 501 ou 500 até, né, ele muda para verdadeiro. Ou seja, né, esse teste lógico, essa afirmação que eu estou dizendo aqui é verdadeira. Ok? Então é assim que o Excel trabalha com verdadeiro e falso. E aí, olha só que interessante. Como eu falei, o número, qualquer número diferente de zero ou vazio, ali no caso, é verdadeiro para o Excel. Ou seja, eu poderia dizer o seguinte: 1 é verdade, 1 é verdade. 2 também é verdade, 3 também é verdade, 4 também é verdade, 5 também é verdade. Assim como menos 1 também é verdade. Olha o resultado aqui, não muda, né? Menos 1, menos 2 também é verdade, menos 3 é verdade. Só é mentira o 0 e o sem nada. Ele continua sendo mentira, tá certo? Então qualquer número diferente de 0 ou nada é verdade. O resto aqui é tudo é mentira. O resto é tudo verdade, ok? Para o Excel. E aí, por que eu quero te explicar isso? Porque num próximo exemplo aqui, imagina o seguinte. Eu quero agora juntar as minhas condições. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar aqui verdade, de novo, verdade e mentira. E aí o meu teste lógico vai ser o seguinte. Eu vou ter uma verdade aqui, verdadeiro, igual a verdadeiro, e uma mentira, igual a falso. E aí o teste lógico que eu quero fazer é o seguinte. Ou esse tem que ser verdadeiro. Como que a gente pode fazer isso aqui na linguagem aqui do Excel, por exemplo? A gente poderia fazer da seguinte maneira, igual, se abre parênteses. E aí eu vou abrir mais um parênteses para facilitar a nossa vida aqui. Se verdadeiro mais falso. Verdadeiro mais falso. Fecha parênteses. E aí eu quero que você preste bastante atenção. Se esse teste lógico que nós estamos fazendo aqui, verdadeiro mais falso, for verdadeiro, ponto e vírgula, então eu quero que você me traga o valor de verdade. Opa, aqui ó, o valor da célula C13, vou dar mais um Alt Enter para facilitar a nossa vida. E se esse teste lógico que a gente colocou aqui for falso, você vai me trazer o valor de E13, fecha parênteses. Então aqui ele vai retornar o que para a gente? Verdade. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele que é ou esse ou esse. Mas onde é que eu disse que é ou? Se a gente não tem nenhuma palavra ou ali. A gente decidiu que é ou por causa desse operador aqui de mais. Lembra que eu falei para vocês que falso é igual a 0 e verdadeiro igual a 1 ali para o Excel? Assim como 2 é igual a verdadeiro, 3 é igual a verdadeiro, mas verdadeiro para o Excel é igual a 1. Ok? Então o que eu estou fazendo aqui no final das contas? Olha só. Vou até duplicar isso daqui para a gente entender. Aqui está sendo 1 e aqui está sendo 0. Então, o que ele está fazendo aqui nessa continha aqui? 1 mais 0 é igual a 1. 1 mais 0 é igual a 1, ok? É a conta de matemática. Esse 1 aqui significa verdadeiro. Verdadeiro. Então, o Excel está entendendo que ele deve me retornar o campo, né, ou o valor de verdadeiro. Agora, se eu trocar aqui para falso, então seria 0 e 0. 0 mais 0 é 0. E 0 para o Excel é falso, é mentira. Então aqui ele está retornando para a gente mentira. Ok? Dessa forma, você consegue utilizar aqui operadores matemáticos para
construir condições como ou como e, ok? Então, ou é ou um ou outro, e o e é tanto o meu teste A quanto o meu teste B tem que ser verdadeiros. E para a gente trocar essa lógica, né? Vamos supor que agora eu queira que só me dê verdadeiro caso os meus dois testes lógicos sejam verdadeiros. Então eu posso trocar aqui a minha função, ao invés de mais, para vezes. Por quê? Olha só. Adianta eu ter um verdadeiro aqui, ó, verdadeiro, igual a verdadeiro, verdadeiro, e ter um falso? Não, por quê? Olha só o que ele vai fazer. A13 vezes B13 é igual a quê? 1 vezes 0 é igual a 0. Qualquer coisa vezes 0 é igual a 0. E 0 é igual a falso para o Excel, ok? Então, se eu quero validar as duas coisas, que as duas coisas sejam verdadeiras, eu posso utilizar o operador aqui de multiplicação para o Excel, ok? Aqui foi um cenário bastante simples para a gente entender aqui qual que é a lógica, mas qual que é o grande benefício de você conhecer essa lógica? Você consegue aplicar esse mesmo raciocínio em outras funções mais complexas, como por exemplo a função filtro. Então vamos supor que é o seguinte: a função filtro ela funciona da seguinte maneira: igual a filtro, a gente passa para essa função uma matriz que nós queremos filtrar, e aí preste atenção se você está puxando aqui tanto o cabeçalho ou apenas os dados, ok? Porque né, o nosso filtro ali a gente vai ter que trabalhar com as matrizes do mesmo tamanho. E aí, ponto e vírgula, né? O segundo argumento, a gente passa quais são as condições para essas linhas ou esses dados aqui entrarem no nosso filtro ou não. Então vamos supor que eu queira filtrar todos os produtos As. Então eu vou selecionar todo mundo aqui ó, que tem a coluninha aqui do produto A e vou dizer que A2 até A8 tem que ser igual a produto A. Fecha parênteses, fecha aspas, fecha parênteses e dá um Enter. Então aqui ele vai me trazer todos os produtos As, ok? Desse filtro. Então produto A e produto A. Eu tenho 3 produtos As aqui. Agora imagina que eu queira nesse filtro trazer tanto os produtos As quanto os produtos Bs. Como que eu poderia fazer isso? Eu posso utilizar né, a mesma lógica, o mesmo raciocínio de operador ali, matemática de mais, no caso, né, de adição, porque eu quero os dois. Então, ou um ou outro, né? Eu quero os dois ali. Então, o que eu posso fazer aqui dentro do meu filtro? Eu vou, sempre que eu for utilizar essa lógica, tá bom? A gente vai deixar isso entre parênteses. Então, olha só, vou colocar um parênteses aqui, ó, na frente do produto A, que a gente já fez. E agora eu vou colocar mais um parênteses aqui, ó, e eu vou dizer, essa condição aqui, ó, é igual a 2 até 8 é igual ao produto A mais, abre e fecha parênteses do filtro aqui, né? E aqui dentro eu vou colocar a minha segunda condição. É o quê? O mesmo intervalo aqui, ó, de A2 até A8 tem que ser igual ao produto B. Então, o que o Excel vai fazer aqui? Ele vai primeiro validar todo esse intervalo aqui e vai me dar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Opa, vou escrever aqui, ó, verdadeiro, falso e assim por diante. Vamos supor que na segunda linha, né, ele deu falso e aí agora ele vai validar, ele vai somar esse resultado com o segundo, com a segunda condição. Então a segunda condição vai ser falso, verdadeiro, né, porque produto B o produto A não é igual ao produto B e o produto B é igual ao produto A. Então ele vai dar falso verdadeiro e aí nessa condição aqui ele vai fazer a soma. Então ele vai fazer a soma de 0 mais 1 e vai resultar em 1 que é igual a verdadeiro. Ok? Então essa é a lógica que o Excel vai fazer por trás. Então quando a gente der um Enter aqui, o Excel vai filtrar tanto os produtos As quanto os produtos Bs. Ok? Então vamos lá, agora ele trouxe para a gente todos os produtos As e todos os produtos Bs. E agora, para finalizar a nossa aula, vamos supor que eu queira, dessa lista ainda, pegar apenas os produtos As e os produtos Bs, mas somente do mês de janeiro. Como que eu posso fazer isso? Então, eu tenho os dois resultados, produto A e produto B,
mas eu quero que o mês seja sempre janeiro, ou seja, apenas o mês de janeiro. Então, o que eu vou fazer aqui de diferente na minha função? Depois que ele validou tanto o produto A quanto o produto B, eu vou multiplicar esse resultado, porque isso tem que ser uma condição, né, do estilo e, ou seja, tem que ser produto A ou produto B e tem que ser do mês de janeiro. Então aqui eu vou usar o operador de multiplicação para ter essa lógica de e, ok? E o que? Aí eu vou deixar entre parênteses aqui. Qual que é a minha condição, qual que é a minha validação aqui que eu vou fazer? A galera aqui, ó, que está no mês, no intervalo de mês aqui, de C2 até C8, tem que ser igual a janeiro, por exemplo, janeiro. Então, o que o Excel vai fazer aqui nesse caso? Olha só, na primeira linha, ele vai colocar para a gente, ele vai validar o produto A. Primeira linha aqui, ó, produto A é igual a produto A? Verdadeiro. Aí ele vai fazer verdadeiro mais o quê? Ele vai para a primeira linha da segunda condição aqui. Produto A é igual a produto B? Falso. Então ele está fazendo isso daqui entre parênteses, ok? Esse carinha aqui. E ele vai pegar tudo isso daqui que está entre parênteses e multiplicar pelo quê? Entre parênteses aqui, multiplicar pelo quê? A coluna C2, a gente está na primeira linha, né? C2 é igual a janeiro? Verdadeiro. Então quando ele for resolver, ele vai fazer o seguinte. 1 mais 0, entre parênteses, multiplicado por 1. E aí vamos tirar os parênteses. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 é igual a verdadeiro. Então, essa linha vai entrar aqui no nosso filtro, ok? É isso que o Excel vai fazer e ele vai fazer isso para todas as linhas. Então, vou dar um Enter aqui para a gente ver. Então, agora só me restou duas linhas desse filtro. O produto A do mês de janeiro e o produto B do mês de janeiro, ok? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, ok? Essa lógica é importantíssima de vocês entenderem para que vocês consigam utilizar funções mais complexas como filtro, como C mais complexos e assim por diante, ok? Você entendendo essa lógica de 0 e 1, de verdadeiro e falso para o Excel, vai ficar muito mais fácil de você criar as suas condições, os seus testes lógicos vão ficar mais fáceis ali de serem entendidos, tanto por você quanto, né, pelo próprio Excel, ok? Pessoal, olha só, lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Se você quer aprender mais de Excel, entra aqui no primeiro link da descrição do vídeo que você vai ser redirecionado lá para o meu treinamento completo que se chama Excel Next Level, tá bom? Então eu vejo vocês numa próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!